Seja bem-vindo ao Refrigério Teológico do Teologia 24 Horas. Hoje a gente vai mergulhar num dos textos, talvez o mais famoso de toda a Bíblia. Aquele versículo que muitos de nós aprendemos na infância, sabe? Que vemos por aí e que, de tão conhecido, talvez a gente tenha perdido um pouco do impacto. Estamos falando de João 3,16. Exatamente, João 3,16. E a nossa fonte para essa análise hoje é um material do pastor Francisco Miranda. E ele usa uma imagem muito poderosa que eu achei fantástica. A da semente, né? Isso. Ele descreve o versículo como uma semente. Pequena, fácil de carregar, mas que na verdade contém uma floresta inteira. Raiz, tronco, copa, frutos, tudo ali. É uma analogia perfeita, porque uma semente não é só um resumo, é o código genético completo. E o pastor Miranda mostra que João 3,16 funciona assim. Não é só uma frase bonita para memorizar. É mais que isso. É uma síntese teológica completa do Evangelho. É um mapa, sabe? Um mapa que começa em Deus, passa pela cruz e termina na eternidade. E nossa conversa hoje vai ser sobre desvendar os 12 movimentos teológicos que essa pequena semente contém. 12 movimentos numa única frase. Isso já mostra a densidade do que a gente tem em mãos. Então, bom, vamos começar pelo começo, literalmente. A primeira palavra, por que Deus? Certo. Muitas vezes, quando a gente pensa em salvação, o nosso ponto de partida somos nós, né? O nosso problema, o nosso pecado. Mas o texto não começa aí. De forma alguma. E essa é a primeira grande virada de perspectiva que o versículo nos força a ter. O Evangelho não é uma resposta a uma pergunta que a gente fez. É uma declaração. É uma declaração que Deus faz. No grego, Theos, Deus, é o sujeito absoluto da frase. A história não começa com a nossa busca por Deus. Começa com a busca de Deus por nós. Uau! Antes de existir um pecador para ser salvo, ou uma fé para ser exercida, existe Deus, o Eu Sou, a origem de tudo. E faz todo sentido porque Jesus estava explicando para Nicodemos sobre nascer de cima. Ah, claro. Contexto. Exato. A origem de tudo é de cima. Começa em Deus. Isso muda tudo. Porque se a iniciativa é dele, a salvação não pode ser uma conquista nossa. E qual é a natureza dessa iniciativa? O texto diz que ele amou. Isso. Essa é outra palavra que a gente usa tanto que pode se esvaziar, né? Eu digo que eu amo pizza e que amo minha família, mas, não é a mesma coisa. O que o material do pastor Miranda fala sobre esse amor? Ele faz uma distinção crucial. O verbo grego aqui, egapesen, não descreve uma afeição, um sentimento que vai e vem. Descreve um amor decidido, sacrificial. Que age. Que se prova em ação, independentemente do mérito de quem é amado. É a versão do Novo Testamento daquele grande conceito do Antigo Testamento, o chesed. O amor leal da aliança. Exato, aquele amor que não desiste, mesmo diante da infidelidade. Com amor que age, e o alvo dessa ação é o que sempre me impressiona, o mundo. Hoje a gente lê isso e pensa, claro, Deus ama todo mundo. Mas para a audiência original, para um fariseu como Nicodemos, isso devia ser um choque, não? Um choque completo. Total. No Evangelho de João, a palavra mundo, cosmos, geralmente tem uma conotação negativa. É o sistema da humanidade caída em rebelião contra Deus. Verdade. A luz veio para os seus, mas os seus não a receberam. Exatamente. O mundo é o lugar que não reconheceu o Criador. Então, quando o texto diz que Deus amou o cosmos, ele está dizendo que Deus amou o rebelde, o ingrato, o inimigo. Nossa. Isso destrói qualquer elitismo religioso. A mensagem não era Deus amou os bons, era Deus amou o sistema que o rejeitava. A razão do amor não está no objeto amado. Mas no coração de quem ama. Isso é a graça pura. Pura? Certo. Então a iniciativa é de Deus, o amor é sacrificial e o alvo é a humanidade rebelde. Aí chegamos na expressão que tenta medir esse amor. De tal maneira. Sim. Confesso que por muito tempo eu li isso só como intensidade, amou tanto, mais tanto que... Mas a análise do material vai muito mais fundo. Exato. A gente tende a pensar em quantidade, né? Mas o termo grego, hotos, aponta mais para a qualidade, para o modo.
Não é só amou tanto, mas amou deste jeito. Foi assim que ele amou. Perfeito! A prova do amor não está num sentimento abstrato, mas num ato concreto, visível. E qual é esse ato? O próprio Jesus já tinha dado a dica para Nicodemos uns versículos antes. A serpente no deserto. Isso. Assim como Moisés levantou a serpente, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O de tal maneira é a cruz. A cruz como a demonstração e a medida do amor. O pastor Miranda conecta isso com aquela passagem de Efésios 3, sobre a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E a conexão é brilhante. Pensa comigo. A largura. Ok. A cruz se estende na horizontal, os braços de Cristo abertos, como se quisesse abraçar o mundo inteiro, de leste a oeste, todas as nações. Um amor sem fronteiras. Faz sentido. E o comprimento? O comprimento é a dimensão do tempo. É um amor que vem da eternidade passada e vai para a eternidade futura. Não é um evento isolado, mas o clímax de um plano traçado antes da fundação do mundo. E os efeitos duram para sempre. A altura me parece que tem a ver com a nossa nova posição, certo? Eva. É a dimensão vertical que nos reconcilia com Deus. Efésios fala que ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Então a cruz não só perdoa, ela muda nosso status. Muda a nossa identidade. Nos tira da lama e nos leva para a glória. E, por fim, a profundidade. Essa talvez seja a mais difícil de entender. A profundidade é o quão baixo esse amor foi para nos alcançar. Ele desceu à profundeza da nossa miséria, do nosso pecado. Cristo se tornou maldição por nós. Como diz Gálatas, ele sentiu a separação do Pai para que nós nunca precisássemos sentir. Uau! Não há abismo que esse amor não alcance. Exato. Essas 4 dimensões mostram que, de tal maneira, não é um exagero. É a descrição exata da obra da cruz. E essa obra se materializa no verbo seguinte, que deu. O amor de Deus não ficou na intenção, virou uma dádiva, e não uma dádiva qualquer. Não mesmo. Deus não deu algo dele, ele deu a si mesmo na pessoa do Filho. Romanos 8,32 coloca isso de um jeito quase doloroso, né? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. A lógica é a do presente, não a do salário. Perfeito. A gente não se aproxima de Deus com méritos para negociar, mas com as mãos vazias para receber. Por isso que Paulo chama Cristo de dom inefável de Deus. Certo. Até aqui a gente viu a origem, a natureza, o alvo, a medida e a manifestação do amor de Deus. A semente já germinou bastante, mas toda essa ação tem um propósito. O texto diz, para quê? Isso. Essa palavrinha ina no grego indica intenção, propósito, ou seja, a cruz não foi um acidente, um plano B. Foi deliberado. Foi o cumprimento do plano eterno de Deus. Ele não estava só reagindo, estava executando seu plano de redenção. E o propósito se desdobra em 2 partes, uma negativa e uma positiva. Algo do qual ele quer nos livrar e algo que ele quer nos dar. E para a gente acessar esse propósito, tem uma condição, uma porta de entrada. Todo aquele que nele crê. De novo, uma frase que a gente ouve muito, o que crer significa aqui de verdade. Não é só concordar intelectualmente, né? De forma alguma. O pastor Miranda usa uma analogia ótima para isso. Ele diz que crer, o verbo pisteuo, não é só olhar para uma cadeira e achar que ela parece forte. Ah, essa é boa. Crer é o ato de sentar na cadeira, de transferir todo o seu peso e confiança para ela. É um ato de entrega, de dependência total. E a frase é linda. A porta está aberta para todo aquele, sem elitismo. Isso. Reforça o alcance universal do amor. Mas a entrada é específica. Nele, em Cristo. Exato. A oferta é ampla, o caminho é específico. É a mão vazia recebendo o presente, como você disse. A fé não é o preço que a gente paga. Não. É o gesto de receber o que é oferecido de graça. Efésios 2:8, 9, né? Pela graça sois salvos por meio da fé. A fé não tem poder em si.
O poder está naquele em quem a gente deposita a fé. Cristo salva, através da fé. Perfeito. E quando essa fé é exercida, vem o resultado. Primeiro, o livramento. Não pereça. Essa palavra perecer soa muito forte. O que ela realmente significa? O peso dela é total. O verbo grego apólime significa ruína, destruição, perda completa. Não é uma metáfora para a infelicidade. É algo real. É o diagnóstico bíblico do destino de uma humanidade separada de Deus. A consequência justa do pecado. O não pereça é a promessa de que a justiça que a gente merecia caiu sobre Cristo, é um resgate real de um perigo real. Uau! E em contraste direto com essa ruína, vem a promessa positiva. Mas tenha a vida eterna. O verbo tenha aqui é interessante. Não soa como algo futuro. Exatamente. O verbo grego étio está no tempo presente. Não diz um dia terá. Diz que no momento em que alguém crê, essa pessoa tem, possui, agora. Já passou da morte para a vida. E isso, como diz João 5,24. A salvação não é só uma apólice de seguro para o futuro. É uma nova qualidade de vida que começa já. E aí chegamos ao destino final da jornada, o fruto da semente, a vida eterna. De novo, a gente tende a pensar em quantidade, em viver para sempre. Sim, mas a definição bíblica é muito mais sobre qualidade. O próprio Jesus define isso em João 17,3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É um relacionamento. É fundamentalmente um relacionamento. É conhecer a Deus, não só saber sobre Ele, mas conhecê-lo de forma íntima, pessoal. O versículo começa com Deus e termina com uma vida vivida em comunhão com Deus. O ciclo se fecha perfeitamente. Recapitulando essa jornada incrível, começa com a iniciativa de Deus, movido por um amor sacrificial que se mede pela cruz e se manifesta na dádiva do Filho. O convite é para todo aquele que confia, que se entrega, e o resultado é? Duplo, livramento da ruína e a posse agora de uma vida de comunhão com o próprio Deus. Uma floresta inteira numa semente. Exatamente. E como o pastor Miranda conclui, o Evangelho não foi dado para a gente só admirar, como uma semente bonita na mão. A semente foi feita para ser plantada no coração pela fé. É aí que ela germina. É aí que ela produz a transformação que Jesus chamou de novo nascimento. Analisar é bom, mas crer é o que gera vida. E tem um ponto final no material que eu achei fundamental para o nosso tempo. Ele faz um alerta. Ninguém deveria tentar viver a experiência de João 3,16 sozinho. Ah, isso é crucial. A fé que nos salva individualmente também nos conecta a uma comunidade. Não é uma jornada solitária. De jeito nenhum. O mesmo Deus que nos salva nos ajunta num corpo, a igreja. O novo nascimento nos dá só um novo pai, mas muitos irmãos e irmãs. A gente cresce em comunhão, em discipulado, em serviço. Sustentados pela palavra e pelo Espírito. Exatamente. Comente como este refrigério teológico falou com você. E se você quiser aprofundar, acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br. Teologia 24 horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.